Olá, boas-vindas! Boas-vindas ao Meditantes Podcast, experiências em meditação. Meditantes Podcast que leva para você todos os dias, com lançamento todas as semanas, as melhores experiências contadas pelos melhores especialistas em meditação que contam para você as suas próprias experiências e essas experiências que nos inspiram, que inspira você também, que podem inspirar você a iniciar suas práticas com meditação ou para você que já está meditando, se aprofundar nas práticas meditativas. Então, muito boas-vindas a esse espaço de compartilhamento do universo de meditação. Bom, falando de meditação, a gente sabe que o dia a dia não é sempre aquele momento, né? Não é 24 horas de meditação em silêncio profundo e tranquilidade, não. Durante o dia tem um volume extremo de necessidades, de compromissos, e às vezes esse volume exagerado de trabalho, de compromissos, leva ao que os especialistas chamam de burnout. E aí nós vamos conversar hoje com uma especialista que vai falar sobre esse assunto, essa relação, onde é que a meditação pode apoiar para essas pessoas, né? E para quem já passou. Eu já passei por isso, a gente sabe como é que é desafiante. Então, vamos chamar aqui a nossa convidada do nosso Meditantes Podcast de hoje, Alana Trazinski. Boas-vindas ao Meditantes Podcast. Obrigada, gente! Muita gratidão pelo convite. É sempre uma honra ter um espaço de fala, principalmente para falar sobre meditação, que é um assunto que eu amo e que salvou a minha vida, diria. Legal. Para quem não sabe, quem não conhece ainda a Alana Trazinski, ela é escritora do livro Recalculando a Rota. Não é só o livro, né? É um baita de um programa chamado Recalculando a Rota, se você quiser conhecer um pouquinho mais. Mas, Alana, para a gente começar, então, com o nosso Meditantes Podcast de hoje, conta para nós aqui, para a audiência, para quem está nos ouvindo e assistindo, quando que você iniciou com a meditação? Qual era o motivo, né, que você estava buscando, alguma coisa? Como é que foi esse início com a meditação? Meus pais meditam, né? Então, desde pequena eu tenho essa referência, assim. Mas era aquela coisa de criança, tu ficava olhando assim, era uma coisa meio mística, assim, estão fazendo meditação e tal, e eles pronunciavam mantras e palavras que eu não entendia, então sempre por um bom tempo foi aquela coisa meio misteriosa. Aham. Mas eu acho que a gente sempre absorve, né, as referências dos nossos pais. Então, desde sempre, eu fui meio que me encaminhando por esse universo do autoconhecimento, da espiritualidade e tal. E a meditação sempre faz parte desses ambientes, né? Sempre Uhum. numa entrada, numa saída, de algum retiro, alguma coisa, sempre houve uma meditação e tal. Mas eu tinha muita dificuldade com meditação. Eu sou uma pessoa altamente mental, altamente racional, e para mim era muito difícil meditar. Então, quando faziam, então agora sente, deixe passar seus pensamentos, parará. Era só mandar eu sentar que eu ficava Aham. pensando em tudo que precisava fazer, em tudo que. Tipo, a minha mente não parava de jeito nenhum. Eu admirava Aham. muito aquelas pessoas que ficavam sentadas, assim, tipo, gente, eu posso até tentar, mas assim, meditando eu sei que eu não tô, né? Eu sempre tentava, mas eu nunca tinha aquela sensação assim recompensador do tipo, nossa, realmente meditei e realmente estou saindo dessa prática mais calma ou mais com mais clareza mental do que eu entrei, né? Sim. Então era uma experiência um pouco frustrante durante muitos anos. Uhum. Aí a meditação se tornou extremamente necessária, né? Eu acho que talvez muitos seres humanos se reconheçam nessa fala de que muitas vezes a gente precisa levar um tapa na cara da vida, né? Ou um tombo grande para a gente realmente precisar desse recurso e Uhum. ir atrás de aprender realmente, né? Então, para mim, esse tapa na cara foi o burnout que eu tive no final de 2020. E eu sou escritora, né? Como tu sabe, e não conseguia juntar duas palavras numa frase, de repente. Eu não conseguia nem criar o título da minha newsletter, sabe assim? Eu Uhum. não chegava as pessoas para mim e falava, Lana, amarelo ou vermelho? E eu não conseguia decidir isso. Eu não conseguia decidir Caramba. se era para limpar o pátio ou não, o que ia fazer de almoço. Nada, nada, nada. Tipo, eu ficava olhando assim para a pessoa como se fosse um enigma o que ela estava me perguntando. Aham.
como se tivesse dado pane total na minha mente, no meu poder de decisão, no meu poder de cognitivo mesmo, né? Sim. Então, eu fiquei feito um vegetal durante 6 meses, sem brincadeira, assim, a única coisa que eu fiz era olhar para o mar e tal. E assim, só que ainda assim, os meus pensamentos não paravam. Era como se eu tivesse prisioneira da minha mente, né? Então, tava lá olhando para o mar, não conseguia fazer nada, não conseguia usar positivamente aqueles pensamentos, mas eles não paravam. Então era como era uma tortura, assim. E aí, a minha mãe, que é uma pessoa super pra frentex, né? E sempre à frente do seu tempo mesmo. Foi ela que me introduziu nessa prática da Kundalini Yoga. Quando ela viu isso, né, de que eu estava com esses pensamentos e com isso que estava acontecendo comigo, que ela já tinha tido ela não teve burnout, ela teve depressão, né? Mas na verdade o burnout não deixa de ser uma depressão aguda, né? Vamos dizer. Então ela falou: vem fazer essa prática aqui comigo. Eu falei assim: ai, mãe, yoga, eu faço yoga, eu já fiz 10 mil tipos de yoga, tudo. Ela: não, é diferente, tu vai ver. E aí ela me chamou para uma prática de Kundalini Yoga. E aí, como tem muita respiração e uma condução muito forte do prana por todo o teu corpo antes de entrar na meditação, quando a gente medita no final da aula, pela primeira vez eu meditei. Eu senti que eu meditei. E eu falei: Legal. Meu Deus, só me deixa aqui, só me deixa aqui. Acabou a aula e a minha mãe, né, foi me perguntar e tal. Eu falei: cara, não fala comigo, só me deixa nesse paraíso, assim, eu só quero ficar aqui. E aí ela saiu de perto e tal, e eu fiquei meditando um tempão, assim. E foi a primeira vez que eu senti esse prazer, assim, esse êxtase mesmo que foi, assim, de simplesmente estar ali comigo. Não é que não é sem pensar, mas tu tá realmente numa outra dimensão de ser, né? Eu diria. Então, aí eu comecei a praticar loucamente. Eu falei, cara, eu preciso disso, né? Eu preciso praticar mais vezes ao dia. Eu comecei a praticar 3 vezes por dia, às vezes. E aprendi a tocar flauta nessa época. Então, eu fazia Kundalini, tocava flauta e olhava para o mar. Essas são as 3 coisas que eu consegui fazer. E aí, enfim, e aí essa sensação me arrebatou por completo, né? No sentido de, nossa, foi me transformando de dentro para fora, sabe? Antes o autoconhecimento era para mim uma coisa de fora para dentro, né? Então eu aprendia muitas coisas, muitos conceitos, e então aplicava, né? Reprogramava minhas crenças, fazia exercícios e tal, do que eu quero, do que eu não quero, barará, que é um nível, mas a meditação, ela me transformou de dentro para fora, saindo do mental, que foi essa grande salvação, acho, das pessoas que são muito mentais, né? Porque ela foi transformando a minha reatividade, transformando a minha maneira de lidar com as pessoas, com as minhas próprias filhas, transformando a maneira de reagir aos meus impulsos, animais, né? Todos essas raivas que a gente tem guardado, todas as pessoas que engatilham isso, etc, etc. E foi, enfim, todas as pessoas que continuavam engatilhando foram me mostrando o quanto que eu ainda precisava de trabalho, sabe? Então, de repente eu vi que eu tinha uma vida de autoconhecimento, mas tinha muita coisa ainda que precisava mudar. Exato. E para quem está nos assistindo e nos ouvindo, né? A maioria das pessoas que chegam na meditação, na nossa experiência aqui, é por essa loucura acelerada da mente, né? E um momento até a gente acredita que isso é bom, né? Não, porque eu sou uma pessoa que tem a mente muito acelerada, eu faço dezenas de coisas ao mesmo tempo. Não sei se você passou por isso, mas eu sei que eu passei por isso, a maioria das pessoas que vão entender o que a gente está falando aqui. Só que chega num momento da vida que isso se torna estressante, cansativo, né? E aí vai começar a entrar nesses processos de extremo estresse e tudo mais, né? E que bom, né? Que bom que em algum momento, mesmo diante de tantos sinais dizendo que a meditação poderia ser um bom caminho, a gente vai relutando, né? Imagina, muitas pessoas relutam, né?
Eu acho que o legal é cada um encontrar o seu caminho de meditação, né? Tem gente que Legal. medita com mantra, tem gente que medita com respiração, tem gente que medita olhando, contemplando a natureza, tem gente que Uhum. medita fazendo esporte, né? Tem um monte de gente que fala isso, cara, eu faço esporte e aí sim eu consigo meditar. Sim. Enfim, então tem que encontrar o seu caminho, assim, acho que é muito único isso. E que bom que você foi se encontrando também e foi encontrando a meditação no espaço da meditação, juntando. Eu sempre falo aqui, os nossos convidados também trazem isso, né? Meditação ela não existe sozinha. Ela sempre é acompanhada, ela vem antecedida ou junto com outro ensinamento. Nesse caso, seu Kundalini Yoga. Né? Então vem Uhum. todo um processo, todo um conhecimento, todo um corpo de conhecimento, de estudos, e que em algum momento acontece a meditação. Então não é simplesmente cair na paraquedas da meditação e achar que a meditação sozinho vai resolver, né? Mas todo um escopo, né? Respiração e tudo mais. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Teve mais alguns desafios, ou até hoje tem alguns desafios, quando você vai para as práticas de meditação? Olha, então, eu acho que a Kundalini não está me apresentando mais desafios, assim, no sentido de que toda prática eu vejo que eu medito. Mas é que para Uhum, mim tem essa necessidade muito grande das respirações anteriores à meditação. Então, assim, na Kundalini a gente se mexe o corpo e respira durante 40 minutos para meditar 20, sabe assim? uhum, Então acaba que em toda prática tu medita, né? E aí, assim, eu já fiz também um Vipassana, né? Que é um retiro de silêncio de 10 dias e tal. uhum, E no Vipassana, que daí tu medita por mais tempo, né? Que foram, são 8 a 10 horas diárias no Vipassana. Aí sim uhum, tu passa por vários desafios, né? Então, quando eu medito de maneira mais prolongada, aí eu já passei por vários desafios. Assim. Diz, né, a filosofia do Vipassana que cada vez que tu entra em um estado muito profundo de meditação, ocorre uma limpeza tão profunda que um novo, vamos dizer, um novo karma teu vem à tona, né, para ser limpo, né? uhum, Então, aconteceu muito isso comigo no Vipassana, assim, de eu ter sonhos horríveis, sonhos violentos, e pensamentos que parecia que não era eu, sabe? Memórias que pareciam ser de vidas passadas, um monte de coisa uhum, pouco característica, sabe? Que são coisas que normalmente eu não penso, não fazem parte do meu repertório, e que vieram uhum. muito à tona, assim. E aí eu segui lá, forte, meditando, e a minha cabeça parecia uma ilha de edição, assim, sabe? Como se uma vida passada, essa vida, onde que eu estava repetindo os mesmos erros nessa vida, tudo começou a vir para mim em meditação. E foi bem Uhum, desafiador. Em vários momentos eu chorei muito, em vários momentos dói muito o corpo, né? Em vários momentos é emocionalmente estressante, assim, porque, enfim, tu não entende bem direito o que está acontecendo, etc. uhum. Mas eu sinto que é sempre benéfico, né? No final, assim. Sim, Nossa, eu saí do Vipassana, foi o meu maior mestre, assim, a coisa mais aham. importante que eu já fiz, eu acho. E é legal você trazer esse assunto, porque às vezes a gente pensa que está nos assistindo, nos ouvindo, vê a meditação somente sobre aquele momento em que a gente está bem, a mente está relaxada, que está legal. A gente vai entendendo que durante o processo da meditação, quanto mais profundo se avança, mais parece que esse encontro com a sombra mesmo, para depois ter a luz, para depois ter o resultado. E é Uhum. legal trazer essa tua experiência para que a gente também possa ter consciência de que vamos passar por momentos de desafios. Quem medita 5 minutos por dia, digamos, vai ter um nível de desafio de 5 minutos, mas quem medita meia hora vai ter o desafio de meia hora. Quem medita 8 horas por dia dentro de um seminário, dentro de um treinamento, vai ter os seus desafios das 8 horas, né? O bom é, como né, você falou, Alana, no final das contas, tem um benefício enorme para a vida pessoal, para todas as áreas, né? Bacana É um isso. benefício contínuo, né? Tu vai te transformando mesmo, tu começa a perceber a tua maneira de agir com os outros, né? Aquilo que era muito reativo deixa de ser, aquilo que te engatilhava deixa de engatilhar. Tu começa a Uhum. conseguir se desassociar desse eu,
engatilhado e começa a observar a ti mesmo, né? Mesmo em momentos que tu não necessariamente está meditando, a vida passa a se tornar uma grande meditação, né? Quando tu assume esse lugar do observador versus aquele que é identificado com as coisas que acontecem, né? Acho que esse observador full time, eu diria, né? É o maior benefício, assim, que eu adquiri com a meditação. Além desse, quais outros benefícios que você foi percebendo e percebe com as meditações? Tem benefícios emocionais, as coisas, assim, vem muita coisa à tona para mim durante a meditação, e que eu vejo que eu permito, né, que o meu corpo sinta todos esses sentimentos, eu entrego, vamos dizer, o meu corpo para sentir, e sinto tudo que tem para sentir, e depois a meditação fica bem, assim, bem profunda, quando eu permito isso. A questão da reatividade, toda a vida eu era uma pessoa muito reativa, muito impulsiva, então a impulsividade, a reatividade, a calma de maneira geral, né, eu vejo como mãe, né, uma mãe surta, né, pelo menos uma vez por dia, então assim, eu chego... Ser mãe já é uma meditação, né? Vamos e viemos, né? Exato, ser mãe, assim, antes eu conseguia me virar sem meditar, depois de ser mãe, não, entendeu? Tem que Depois meditar todo dia. de ser mãe, ou tu medita ou tu é uma louca, né? Tipo, e assim, eu sinto que as coisas para mim, eu sou um pouco clarividente. E a minha clarividência, ela acontece através da meditação também. Eu tenho visões muito, assim, sabe? Vem muitas visões para mim durante a meditação. E são dessas visões que eu crio as coisas, assim, às vezes eu crio os meus programas, eu fiz um documentário, né, que é Esse Não É Mais Meu Mundo, não sei se tu viu, mas foi de uma visão que eu tive no Vipassana, da quinta dimensão, assim, é que não foi uma visão, é que é mais do que uma visão, porque não é só uma coisa que tu vê, é uma coisa que é uma realidade, por aquele momento, assim, é uma realidade em todo o teu corpo, né? Como se tu, de certa forma, tivesse lá naquele momento, assim. Mas ao mesmo tempo que tu tá aqui, né? Então é uma coisa muito louca. Então o meu documentário foi baseado nessa visão. Básica, a comunidade Oasis também vê em meditação, tanto o nome quanto o conceito, né? Então, pô, para mim é um canal de criatividade, além de tudo. Se eu não meditar, eu não criaria tanto como eu crio. Você falou de 3 aspectos que foram desenvolvidos do lado mais profissional, mas também te ajudam no lado pessoal, como mãe, como esposa, família, sei lá, ajuda também nessas áreas também, isso? Total, com certeza, né? Nesse sentido de, enfim, ser uma mãe mais calma, ser uma parceira menos reativa, menos engatilhada, né? Mais tranquila, de forma geral, na vida. Hoje em dia, me estresso menos, de fato, assim. Ao invés de, tipo, esperar algo acontecer para então eu poder relaxar, né? Quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou então relaxar. Quando eu, não sei, eu vou relaxar. Não, eu falei, cara, eu vou relaxar e ver o que acontece, entendeu? Tipo, foi meio que essa decisão que eu fiz depois do burnout, assim. E aí, putz, a minha vida melhorou demais, assim, melhorou demais com essa atitude. Porque eu passei a não ver mais tudo que vinha como certo ou errado, sabe assim? Tipo, não, isso é aceito, isso não é aceito. Tipo, cara, o que vem é o certo, então. É o certo. E aí eu vou lidando com aquilo, vendo qual é o aprendizado daquilo, se for ruim, né? E vendo e aproveitando quando é bom, né? Então tem esses altos e baixos, assim, que quando é ruim, quando é alguma coisa que que eu não tô gostando, eu já vou ligando a antena, né? Tipo, tá, né? Qual é o ajuste aqui? O que eu preciso ajustar? Sim. E eu agradeço, mesmo assim, agradeço, sabe? Tudo o que vem, mesmo que seja negativo. Agora, tem muita gente que fala disso, né? Difícil é isso ser real,
Pode até Uhum, falar. uhum. Podia dar aula sobre isso há anos atrás, né? Não, porque agradeça tudo que vem, blá, 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 mas era uma coisa mental, né? Tipo, eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Sim, Existe um enorme gap, né, entre tu falar sobre isso e tu realmente instalar isso na tua existência. Eu acho que agora, exatamente. nesse ponto, em de que isso Uhum, é realmente instalado na minha vida, sabe? uhum. A ciência pode falar de benefício, pode falar de que meditação é isso, gratidão é aquilo. Como você fala, falar é fácil, na verdade, a gente já sabe, se tu for na internet pesquisar, hoje tem informação de todo quanto é tipo, não precisa de muita coisa para saber que é bom, o que é ruim, o que tem benefício, o que não tem. Agora, experimentar esses benefícios na prática é outra coisa. Né? Por isso, os nossos convidados e convidadas contam as suas experiências aqui. E cada um tem uma experiência diferente, né? Eu sinto que de fundo a gente está sempre falando para a gente mesmo, sabe? Eu vejo pela minha experiência, eu estive Uhum, falando sempre aquilo que eu mais precisava aprender, né? Então, a uhum, partir do momento que tu aprende que isso é instalado na tua vida, tu não precisa mais falar tanto, né? Eu sinto que eu sou uma pessoa que fala menos hoje em dia, mesmo, assim. Sei lá, uhum, em lugares onde me convidam para falar, por exemplo, eu prefiro fazer uma meditação, ou, hoje em dia, uhum, de eu ter chegado num estado, assim, muito, muito bom, que era muito calmo, mas era também alegre, era também tinha um borogodó, assim, sabe, um estado de ser muito feliz em ser tu mesma, assim. uhum. E aí uma voz falou na minha cabeça, assim: "Essa é a tua frequência original". Aí eu falei: "Uau!", tipo, eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas faz tanto Aham, sentido, né, de que cada um de nós tenha uma frequência original, que é a nossa, vamos dizer, assinatura, eletromagnética, a nossa assinatura vibracional, e a partir do momento que a gente está aí, nessa nossa assinatura, tudo o que está ao nosso redor é magnetizado por essa assinatura, sabe. E aí a exato. vida vai se ajeitando sozinha. Então me Uhum. veio com toda essa clareza, assim, em segundos de meditação, sabe. Pá, é só isso que tu precisa fazer, Alana, só fica aí, ó, em quem tu é originalmente, enquanto tu Sim. não tinha programação, condicionamento, isso, aquilo, né, toda porcaria que instalam na nossa CPU. Daí, esse foi um grande insight, assim, e eu comecei a criar algumas meditações relacionadas a isso, assim. Às vezes a meditação, a gente fica durante tempo ali sentado ou buscando a prática, praticando, praticando, e aí a mente louca, corpo cansado, não sei o quê, mas aí tem aquele tempinho que às vezes é segundos que não dá para contar, parece uma eternidade, né? Parece É. uma eternidade, milissegundos. Tem um mestre que ele falava isso, né? Perguntaram para ele quanto tempo é o ideal para meditação. Ele falava: se você conseguir um segundo, ok, tá bom, é isso aí. Atingiu o Uhum. estado de meditação. É muito profundo e é inexplicável, né? Embora a gente tente explicar e traga as palavras. E aproveitando esse ensejo, né? Para você, o que é meditação? Ai, meditação é a imersão com o divino, eu diria assim. É quando não existe mais limites entre eu e o absoluto. É quando eu me sinto totalmente em paz e relaxada, na confiança de que está tudo certo. É a ausência do eu, né, a ausência Uhum, não é mais a Lana que está ali, ao mesmo tempo né, é um paradoxo, assim, ao mesmo tempo que tu é tu, tu não é mais tu, e é uma imersão nesse absoluto. uhum. Por isso que dizem que o vazio absoluto, ele é o todo e o nada ao mesmo tempo, né? É. É Esses assim, né? paradoxos, assim, são muito legais, né. Para quem está iniciando com meditação, para quem quer se aprofundar, para quem está passando por esse momento de estresse intenso, né, que tem esse nome bonito chamado burnout, para quem está passando ou que já passou, de alguma forma está naquele estresse danado assim, que dicas você daria de meditação para a pessoa ter um pouquinho mais de qualidade de vida? Então, ó, eu, indico muito fazer isso que eu fiz de aprender um instrumento musical.
sabe? Eu sou zero uma pessoa musical, não tenho dom para música nem nada, mas tocar flauta, por exemplo, foi uma introdução para a meditação também, no sentido de que era um momento em que eu estava ali separada, né, do resto da família, concentrada em alguma coisa que era relaxante, porque é importante isso, porque eu tentei fazer também violão, e o violão, para mim, ficava na minha mente, porque daí tem que pensar em qual dedo que tem que mexer, não sei o quê. Como eu não tenho dom, eu abandonei o violão. Falei, não, o violão não está me ajudando. Mas a flauta, como ela é intuitiva, ela me ajudou muito, porque já era o momento que eu ficava ali focada em fazer aquilo e tal. E também a flauta, eu percebi no meu burnout que existia uma tristeza muito, muito, muito profunda em mim, né? E o burnout era como se a demonstração, né, de que aquilo precisava vir à tona. Toda depressão, todo burnout é de fundo uma mistura de tristeza e raiva, né? Então a flauta, ela me ajudou a, diria, derramar essa tristeza de uma maneira que era bonita, né? Foi assim, uma utilização dessa tristeza toda, desse poço gigantesco de tristeza que tinha dentro de mim, através daquele som, através do instrumento. Então, foi como se eu tivesse me esvaziado muito dessa tristeza com um instrumento. Que, né, Legal. que seja o que for mais relaxante para você, nesse sentido. E aí, que mais? Outra dica eu meio que já dei, que foi essa de encontrar a sua maneira, né? Como que é esse preparo para você conseguir meditar, se é mexendo o seu corpo, se é colocando uma música, se é meditação guiada, se não é meditação guiada. E isso a gente precisa testar, né? Então, testar vários tipos de meditação, testar vários tipos de yoga, testar vários tipos de respiração e ver o que vai indo pelo caminho que mais te traz resultados para ver o que funciona para ti. Além disso, eu acho que todo mundo deveria praticar exercício físico, né? Nesse sentido de mexer o corpo é muito importante para as nossas células vibrarem de novo, né? Assim, eu sinto que na Kundalini, por exemplo, eu sempre falo para a galera, percebam se vocês já se sentem vibrando, porque de fundo é isso, né? Quando a gente consegue perceber que nós não somos sólidos, nós somos luz, né? Nós somos energia. Aí quando tu começa a vibrar de novo, é quando tu tá te desidentificando dessa solidez, né? Então, fazer exercício físico é essencial para isso, porque a gente precisa estar circulando tanto o sangue quanto a energia, quanto o prana, né? E mais. E contato com a natureza, né? Tá em lugares também, buscar esses lugares sagrados, esses lugares onde a gente tem. A natureza é, para mim, por exemplo, uma referência de sanidade, sabe? Quando a gente está nesse mundo muito louco e todo mundo muito doido, tu começa a perder a referência. A gente está começando a normalizar aquilo que não é normal, né? Então, quando eu vou para a natureza e eu vejo tudo operando em sincronia, né? Tudo conectado, os passarinhos levam o pólen para as plantas e as abelhas e não sei o que, tá todo mundo trabalhando junto para uma coisa acontecer. Isso é para mim uma referência de sanidade. Então, quando eu tô me sentindo muito doida e tô achando que o mundo tá muito doido, é a natureza que eu busco. E a natureza, observar a natureza é uma meditação em si também, né? Porque é isso, algo que está conectado, não só entre si, mas com o planeta em coerência, né? Quando uma pessoa está nesse espaço de burnout, de extremo estresse, também ela não tem vontade de fazer atividade física, né? Não tem vontade, o corpo, a tendência é se fechar cada vez mais, né? Aí fica emocionalmente instável, começa a perder a referência das coisas, né? Então, a gente falando um pouquinho mais sobre burnout, na tua experiência, alguns sintomas que você foi percebendo
que você tinha durante esse estágio de burnout? Eu acho que é mais importante do que os sintomas do estágio de burnout é o pré-burnout, né? Porque ideal seria se a gente pudesse detectar antes de ter, né, o burnout. Então, assim, antes de ter o burnout, eu já estava me sentindo muito esquecida. Era como se a minha mente já não tivesse, o tico e teco não tivesse mais conectando, né? Então, eu esquecia tudo, a minha memória foi muito afetada, assim. Eu não. Isso, começar a fazer decisões que antes eram coisas muito fáceis e simples para mim, passaram a ser difíceis. Então, preste atenção nisso. Se coisas que costumavam ser fáceis, que quer que seja, se comunicar, tomar decisões, etc. O burnout é, de fundo, uma maneira do teu próprio organismo se defender, né? Então, ele vai falar assim, cara, eu já mandei vários sinais para essa doida, ela não parou. Eu vou ter que ser mais agressivo, vou ter que parar ela, né? Porque é um sinal muito forte do tipo, eu vou ter que fazer algo tão forte que ela vá ter que parar. Porque todos os sinais anteriores que tinha me enviado, eu passei por cima, que nem um trator, né? Então, as pessoas começaram a perceber esses pequenos sinais de que tem algo errado com elas, né? Esses sinais cognitivos, esses sinais da memória, coisas que eram fáceis se tornando difíceis e etc e tal. E aí, buscar todas essas dicas aí que eu falei, nesse momento. Tu priorizar a tua saúde, priorizar a tua vida, priorizar a tua saúde mental, né? Eu não acreditava, como eu era desse universo do autoconhecimento, sempre ajudando pessoas, eu não acreditava que isso pudesse acontecer comigo, entende? Tipo assim, não, imagina, tipo, se isso vai acontecer comigo, se eu, né, tô aí trabalhando com isso há tanto tempo e tal. E foi muito chocante para mim, né? Imagina, tipo, de repente eu estava precisando de ajuda, sabe? De repente eu estava dando um workshop e durante o workshop teve uma respiração lá que eu entrei numa catarse. Pensa, tu tá facilitando o negócio e de repente, tipo, a facilitadora surtou, sabe? Assim, na frente da galera. Aí eu falei, gente. É engraçado hoje, né, Alana? Engraçado a gente ri hoje, né? Mas na hora não, né? Engraçado hoje, exato. Então, teve coisas assim que eu falei, opa, calma, tem algo muito errado, né? Não tá normal isso aqui. E só que eu não parei mesmo assim. Então, enfim, o burnout em si foi essa parada total, assim, do tipo, teremos que ser mais enfáticos. Bacana essas informações que você está trazendo, que imagino que muitas pessoas. E agora você me fez relembrar do próprio processo que eu passei. Há pequenos sinais, né? Um pequeno desconforto, uma pequena dorzinha de cabeça. Agora eu vou estender um pouquinho mais para outras coisas, né? É um esquecimentozinho ali, esqueci a chave. Mas passa assim. Tem uma dorzinha aqui, toma um remedinho ali, passa por cima. Não, imagina. Para quem é da área do desenvolvimento humano, sabe muito bem disso, né? Acha que somos imunes, né? Afinal de contas, estamos no autodesenvolvimento, somos terapeutas, bem como você falou, ajudamos um monte de gente. Bom, então, e ainda tem uma frase que é assim, né? Para você ser um bom terapeuta, você precisa se curar primeiro. E aí chega no momento que a gente acha que está curado. Não, então assim, agora não ficamos mais doentes, entre aspas, né? Muito pelo contrário, é um processo de vai nessa, vê assim, é um processo de autocuidado o tempo todo, e muito bom você trazer essas informações. É um alerta para todos nós, que garantia que temos, né, de hoje em diante, que não passaremos por situações desafiantes? Nenhuma, né? Talvez agora, com a meditação, com tudo isso, estamos um pouco mais preparados para lidar com as situações, e vamos lidar com outra consciência, né? Muito Eu vejo bem. que a vida me trouxe todos os desafios que eu ensinava para tipo assim, tá, vamos ver então se tu incorporou tudo isso aí que tu ensina, sabe? Tudo aquilo que eu ensinava, a vida me fez incorporar mesmo, ser a incorporação do ensino, né? Sim. Não de maneira fácil, nem gostosinha, não foi nada legal. Mas é a vida nos ensinando de uma forma
muito sutil, muito com pequenos avisos, e chega num momento ela diz assim, basta. Você é uma boa pessoa, então chegou o momento de a gente, né, é um convite, né, para uma melhoria. E se não percebe essa melhoria, vai indo, a vida vai nos empurrando até que chega um momento que nessa ou em outras vidas a gente dá um jeito, dá o grande salto, né, o grande salto quântico, como se fala, né? Maravilha. Que outras dicas você poderia trazer para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para que puder ter uma melhor qualidade de vida, além do que você falou, né? Com relação a se cuidar, prestar atenção antes, de meditação. Que outras dicas você traria para esse pessoal e para depois a gente ir para uma meditação? Eu vou trazer uma frase aqui que move muito a minha vida e que eu acho que é uma excelente dica, porque acho que a humanidade está muito perdida nisso. É uma frase do Eckhart Tolle que diz assim: nada externo te satisfará, a não ser momentaneamente. Somente a verdade de quem você é, se realizada, te libertará. Eu acho que a humanidade está muito perdida em procuras externas para resolver, né, os seus... sempre caçando uma cenoura na frente do coelho, assim, né? Sempre tem algo mais que precisa acontecer antes de eu parar. Seja, não, agora eu preciso do carro X, da casa Y, seja coisas materiais como, enfim, coisas profissionais, etc, etc. A gente está sempre buscando coisas fora, né? Normalmente, para escapar justamente dessa jornada que todos nós precisamos trilhar. E eu acho que nessa frase ele fala: a verdade de quem você é, se realizada, as pessoas ainda traduzem isso ou percebem isso muito, muito como pequeno, assim, no sentido de a verdade de quem eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou advogada, eu tenho não sei quantos anos, que é a identificação da persona ainda, né, do ego. E eu acho que é o contrário. Nessa frase, o que ele fala, a verdade de quem você é, se realizada, te libertará, é essa realização de que nós somos o absoluto, né? De que nós somos o todo. Então, isso aí, para realizar isso aí, é só indo para dentro. Né? Então, nada externo. A gente vê quando eu percebi isso buscando tudo também, né? Então, a partir do momento que eu estava lá, rica, com dinheiro, com a casa que eu queria, tinha feito todas as viagens que eu queria, realizado grande parte dos meus sonhos, barará, barará, e ainda eu não me sentia como eu achava que eu tinha que me sentir, foi quando me deu um estalo, assim, do tipo, cara, isso aqui é um buraco sem fundo, tipo, não vai parar, entendeu? Não vai, sempre tá faltando alguma coisa. E aí eu comecei a tomar outro caminho, assim, que foi esse, né, de ir para dentro e de realizar a minha grandeza, né? A grandeza do ser humano, a maravilhosidade que nós somos e fomos condicionados a não saber, né? E, então, acho que essa é a dica, assim, para de procurar fora, porque não... Tu vai, beleza, tu vai chegar lá em muitos lugares e não vai ter fim esse negócio e não vai te trazer a satisfação que tu realmente deseja ou que tá buscando. Buscar o externo é um poço sem fundo, né? Nunca vai haver satisfação total, plena, buscando no externo. O Sansara é um grande dragão consumindo tudo o tempo todo, infinitamente. Para quem não sabe o que é Sansara, dá uma pesquisadinha, né? Mas é isso que um pouco do que a Alana também está trazendo, né? Esse ego, ele é insaciável o tempo todo. E legal que, né, para quem está assistindo, assiste lá do início novamente. A Alana falou desse momento em que ela começa essa busca interna, e ali, né, Alana, aí você começa a entender a profundidade das coisas e de si mesma, né? Então, muito bacana esse processo. Eu sempre convido o pessoal, assiste novamente, que sempre tem dicas que a gente, às vezes, passando aqui, a gente não percebe, mas se assistir novamente, acaba pegando essas dicas essenciais aí. Alana, nos brinda com uma meditação? Acho que, enfim, aí você escolhe a meditação que fica melhor para que a gente possa também se trabalhar e relaxar, desestressar, quem sabe escapar para quem está passando por esses desafios aí, poder também ter melhor qualidade de vida. Então, primeiro eu vou começar com uma
respiração de Kundalini, onde a gente fecha a narina direita com o polegar direito, faz uma espécie de antena com a mão direita, e a gente foca sempre no nosso terceiro olho, aqui no ponto entre as sobrancelhas. Todas as respirações de Kundalini, elas ativam a glândula pineal, né? Elas vão, através do foco no terceiro olho, vão lentamente ativando a nossa pineal. Então, a gente fecha a narina direita e começa a inspirar e exalar profundamente, somente pela narina esquerda. Isso vai ativando o teu lado feminino, introspectivo, receptivo, lunar. A cada inspiração e a cada exalação, eu vou prolongando o tempo de inspirar e o tempo de exalar. Eu inspiro, levando cada vez mais tempo, e exalo, levando cada vez mais tempo, aprofundando tanto a inspiração quanto a exalação. E através desse caminho eu vou me aprofundando na experiência interna, tornando meu mundo interno tão ou mais real do que o externo. Ouve a tua respiração, observa tudo o que acontece no teu corpo inteiro, observa as pulsações, palpitações, trepidações do teu corpo, todas as sensações corporais. Então, inspira profundamente agora com a esquerda e segura o ar. Aperta todos os teus esfíncteres, segurando o ar. Exala lentamente. Então, desce. Desce a mão direita e a gente vai fazer a mesma coisa agora com a mão esquerda. Traz a mão esquerda, faz uma espécie de antena com a mão esquerda, fecha a narina esquerda com o polegar esquerdo, foca no terceiro olho e começa a inspirar e exalar profundamente pela narina direita agora. Aqui tu vai estar ativando o teu lado masculino, yang, fazedor, manifestador. Aprofunda cada inspiração e exalação, levando mais tempo para exalar e mais tempo para inspirar, tornando o teu mundo interno tão ou mais real do que o externo. Nós não somos capazes de controlar os nossos pensamentos, mas sempre podemos controlar a nossa respiração. E através da nossa respiração, que a gente vai mandando um sinal para o nosso sistema nervoso, que vai diminuindo também a densidade e a velocidade dos nossos pensamentos. E assim, naturalmente, os pensamentos vão se esvaindo e a gente vai conseguindo ficar mais presente, mais aqui, mais focado no nosso corpo, na experiência do agora.
Então, você inspira profundamente agora com a direita e segura o ar, aperta todos os seus esfíncteres lá embaixo. Segura, segura, segura. Exala lentamente. Pode descer a mão esquerda. Continua focado sempre, mesmo que eu não diga, no teu terceiro olho. A segunda respiração, a gente vai fazer pela boca, com a língua para fora da boca. Então, eu vou encostar aqui na lateral do meu corpo, não o mindinho, o dedinho... não, o mindinho e o polegar. O mindinho e o polegar se encostam. As duas mãos mais ou menos na altura do meu ouvido. Eu vou fechar os olhos. Mesmo que meus olhos estejam fechados, eles estão olhando lá para o meu terceiro olho. Botar a língua para fora e respirar como um cachorrinho. Essa é a respiração do cachorrinho, tá? Bota a língua lá para fora o máximo que tu conseguir, que isso também envia um sinal para o cérebro. E respira pela boca, assim, ó. A cada vez que eu expulso o ar, o meu umbigo também está se mexendo. Minha barriga está se mexendo, é uma respiração abdominal. O umbigo lá nas costas ajuda a expelir o ar. Os olhos fechados estão olhando para o teu terceiro olho. Continua respirando. Se precisar molhar um pouco a boca, fecha rapidinho, dá uma salivada e continua. Então, inspira profundamente pela boca e segura o ar e aplica o Mula Bandha, que aperta todos os esfíncteres segurando o ar. Muito ar entrou, segurou, apertou. Espera, espera, espera. Exala lentamente pelo nariz. A minutagem dessas respirações vai de ti, né? Faz o quanto é confortável para ti cada uma delas e tu vai sentindo, né? Uma pessoa consegue fazer 3 minutos, outra 5 minutos. Vai vendo o efeito que cada uma delas tem em ti para tu poder fazer um pouco mais de tempo do que eu vou fazer aqui. Agora, como última respiração, eu vou tocar com o indicador direito, fechar minha narina direita com o indicador direito, e agora sim encostar o dedo anelar no polegar, aqui na lateral do meu corpo. E eu vou respirar a mesma respiração que eu estava, só que pelo nariz, somente pela narina esquerda agora. Então, eu foco no ponto entre as sobrancelhas, fecho os olhos, inspiro profundamente pela narina esquerda e começo aquela respiração abdominal. Quando eu exalo, o meu umbigo vai lá nas costas. Então, inspira profundamente e segura o ar, aperta todos os esfíncteres.
Exala lentamente pelo nariz. Agora sim, desce os braços. Percebe se a tua mente está ereta, se a tua mente está ereta, se a tua coluna está ereta. Qual o estado da tua mente nesse momento? Se isso te trouxe uma conexão maior com o divino, com a fonte, se tu sente mais conectado com teu coração, começa a perceber um estado mais amoroso, uma ressonância que desperta facilmente as qualidades da sua alma. Para buscar essas qualidades, você vai recordando de algumas dessas experiências que eu vou narrar. Um momento em que uma intuição sua te ajudou a fazer uma grande decisão. Um momento que alguém foi incrivelmente generoso com você. Vai buscando o estado em que você estava, mesmo que você não se lembre da circunstância perfeita, vai buscando esse estado. Um momento em que aconteceu uma grande oportunidade, apareceu do nada. Um momento em que você conheceu pessoas que pareciam ser como suas almas gêmeas. Um momento em que você foi generoso, generosa, sem se preocupar com retribuição ou agradecimento. Um momento em que você ouviu informações ou verdades importantes que te deixaram animado para voltar a crescer, expandir. Um momento em que você teve uma visão que conseguiu tornar realidade. Um momento em que você recebeu exatamente o que precisava, sem ter que pedir nada. E um momento em que o seu bom humor era tanto que ninguém conseguiria arruiná-lo. Através dessas imagens, dessas circunstâncias, você vai se aproximando disso que eu chamo de frequência original, que é a sua frequência antes do condicionamento, antes da programação. Então vá buscando esses atributos, essas qualidades, essa energia, qualidade de energia única que é você. Sinta a fragrância do seu próprio ser. Se você fosse um cheiro, que cheiro seria? Se fosse um tecido, que tecido seria? E agora vá mais fundo nessa experiência. Tenha essa clareza do seu corpo estar vibrando. Sinta a vibração, palpitação, pulsação, trepidação. Sinta todas as suas moléculas imersas em ser você. E sorria. Esse é você frequencialmente. Familiarize-se cada vez mais
com essa energia, porque ela vai magnetizar tudo que você precisa, todas as pessoas, circunstâncias que você precisa para viver a sua vida ideal e ter todas as experiências que você veio aqui para ter. Ser tudo que você veio aqui para ser também. Namastê. Gratidão pelo estado em que eu me encontro ao finalizar essa meditação. Gratidão pelo Que convite. maravilha. Maravilha. Honra e gratidão aí pela oportunidade. Honra e gratidão por essa meditação, por esse teu compartilhar. E eu sempre desejo que esse conteúdo possa chegar ao maior número possível de pessoas e que também, assim como na sua vida, né, possa fazer diferença na vida de muitas pessoas. Honra e gratidão. Gratidão também, Xante. Prazer sempre. Queria convidar todas as pessoas que fizerem essas respirações e sentirem que faz sentido para elas, né? Fazer uma aula experimental de Kundalini, né? Para ver se essa pode ser a sua via aí. Eu dou Sim. aulas segundas e quartas às 7 e terças e quintas às 10 online, né? Então qualquer pessoa pode fazer de qualquer lugar, porque a Kundalini é uma modalidade que funciona bem no online, porque não tem, é mais narrada, né? Não tem tantos asanas complicados. Então, se quiser experimentar, só fala comigo aí nas redes sociais, no Recalculando a Rota, e vai ser um prazer ter você como convidado em uma das aulas. Maravilha, ó, excelente convite, gente, um presente, né? Quem quiser experimentar ir mais a fundo, e a gente sempre convida, né, as pessoas a assistirem o episódio, assistirem os cortes e deixarem suas perguntas ou deixarem suas dúvidas, né, lá nos comentários e assim também aceitar esse convite, ó, um baita de um convite, um baita de um presente para todos nós. Gratidão. Muito Gratidão a você. bem. Um beijo. Valeu. Outro. E assim, então, finalizamos o nosso Meditantes Podcast de hoje. Que você possa aproveitar profundamente esse conteúdo. Se você também passa por esses desafios, mesmo para você que não está passando, né, encaminhe esse vídeo, esse áudio para o maior número possível de pessoas, para que também outros possam ser beneficiados. Então, é isso. Curte, comenta, compartilha, aproveita ao máximo. Meditantes Podcast, experiências em meditação. A gente se encontra no próximo episódio.